Novembro e dezembro são aqueles meses super aguardados onde você, que trabalha com carteira assinada, acaba tendo um salário um pouco maior do que no resto do ano. É o famoso 13º salário. E sabe que você pode usar ele para dar o pontapé inicial ou até para aumentar as suas fontes de renda, inclusive através da geração de renda passiva. E sem enrolação, para que você possa aplicar essa estratégia, é preciso dividir as pessoas em 3 grupos, porque nem todo mundo vai estar no momento exato de usar o seu 13º para gerar novas fontes de renda e para gerar renda passiva. E o primeiro grupo é o das pessoas endividadas. As pessoas que possuem dívidas de cartão de crédito ou de cheque especial que não estão conseguindo pagar em dia, elas precisam focar em quitar essas dívidas. Então o 13º salário, nesses casos especificamente, deve ser direcionado para encerrar ou para reduzir ao máximo essas dívidas. Afinal, os juros que os bancos cobram nesse tipo de endividamento não vão ser menores do que a rentabilidade que você consegue através de qualquer tipo de investimento e até de negócios. Então a prioridade tem que ser quitar as dívidas. O segundo grupo é o das pessoas que eu chamo de nem sobra, nem falta. O que elas ganham, elas acabam gastando. Normalmente esse grupo não tem muito endividamento e até consegue pagar as suas parcelas de cartão de crédito em dia. Só que como elas estão vivendo em um nível financeiro onde qualquer probleminha pode fazer com que o orçamento fique negativo e que falte dinheiro, essas pessoas têm que usar o 13º para o planejamento das contas de início de ano, como IPTU, IPVA, material escolar e algumas outras despesas que aparecem em janeiro e fevereiro. Caso o 13º seja suficiente para quitar todas essas contas, elas separam também um pedaço para as despesas de fim de ano, que normalmente são compras que não são necessárias para você sobreviver, normalmente são presentes, e esse tipo de despesa você pode cortar caso falte dinheiro. Então por isso você prioriza as contas de janeiro, que são as contas importantes, e depois você vai para as contas de dezembro. Se depois disso tudo ainda sobrar dinheiro, aí você vai pensar em geração de renda. E o terceiro grupo são das pessoas que já estão com as finanças mais equilibradas. É aquela família ou aquele indivíduo que consegue fazer sobrar dinheiro todos os meses, nem que seja um pouco. Nesse caso, sem sombra de dúvidas, o dinheiro tem que ser direcionado para gerar fontes de renda, incluindo investir. No caso do segundo e do terceiro grupo, eu estou considerando que você já tem uma reserva de segurança montada, que já está separado um dinheiro para caso aconteça alguma coisa na sua vida, você ter de onde sacar. Caso você não tenha essa reserva montada, o 13º vai ser direcionado para isso, para começar a montar essa reserva. Lembrando que já tem que considerar as contas de janeiro, então você vê quanto que vai gastar mais ou menos em janeiro e a diferença você usa para montar a sua reserva. E eu vou deixar um vídeo aqui no card onde você vai entender um pouco melhor sobre reserva de emergência ou reserva de segurança, que é como eu prefiro chamar, já que esse não é o foco exato desse vídeo aqui. Agora que já temos um cenário onde você não possui dívidas e já montou a sua reserva de emergência, podemos começar a falar de criar novas fontes de renda. E essas fontes de renda podem ser de 2 tipos, fontes de renda ativa ou fontes de renda passiva. E quando você for escolher qual tipo de fonte de renda é melhor para você, ou até ter as duas, aproveita também e se inscreve no canal, porque é importante para você continuar recebendo esse tipo de conteúdo. E caso você não saiba a definição, renda ativa é um tipo de renda onde você precisa se envolver e dedicar parte do seu tempo para que aquilo gere renda. Normalmente está relacionado a ter um pequeno negócio ou ter um negócio, vender alguma coisa e construir a partir dali algum tipo de faturamento, já falando numa linguagem mais empresarial. E isso pode ser feito no seu tempo livre, já que você é CLT, você pode fazer fora do seu horário, só nos finais de semana, montar alguma coisa que você venda online, que faça de casa mesmo e que não precise de muito dinheiro para começar. Neste caso, eu indicaria que você utilizasse no máximo metade do que sobrou do seu 13º para começar esse pequeno negócio. E a outra metade você separa, que vai ser o seu capital de giro e que também pode ser uma pequena reserva de segurança para esse momento onde você está começando algo novo. E é importante destacar que eu não estou falando para você pedir demissão do seu emprego porque você recebeu o seu 13º. Eu estou dizendo para você criar uma nova fonte de renda ativa em paralelo ao seu trabalho. Mas caso você acredite que não tenha tempo suficiente, não esteja disposto a colocar algumas horas do seu dia para a criação de um negócio ou para vender alguma coisa, você tem a opção da renda passiva, que é um tipo de renda em
que você não precisa colocar o seu tempo e o seu esforço em prol de alguma coisa para receber renda. É equivalente a você ter um aluguel. Por exemplo, quando você compra um imóvel e coloca para alugar. A pessoa reside naquele imóvel, ela fica pagando aluguel e esse dinheiro vai para você. Você não precisa trabalhar para receber aquilo ali. Isso é um tipo de fonte de renda passiva. Mas o aluguel, nesse caso, é muito distante para a maioria das pessoas. Só que o que muita gente não sabe é que existe uma forma de você gerar aluguéis para você todos os meses, investindo pouco dinheiro, com mais segurança e com um retorno maior do que você comprar diretamente o imóvel. Por isso, eu acredito que a melhor opção para geração de renda passiva, onde você pode investir parte do seu 13º para começar a entender como isso funciona, são os fundos de investimento imobiliários, também conhecidos como FIIs. E esse tipo de investimento é o ideal para quem está começando, para quem não sabe nada e até para quem já está um pouco mais avançado nos investimentos, porque ele atende todos os públicos e, afinal, quem é que não gosta de estar recebendo todo mês uma rentabilidade, um valor batendo na sua conta? Fora que esses fundos também são acessíveis a praticamente qualquer pessoa. Você pode começar a investir a partir de aproximadamente uns R$100 e eles são fáceis de entender como é que eles funcionam, porque na prática é um fundo onde existem milhares de cotistas, um gestor profissional, que é uma empresa normalmente com uma equipe dedicada à gestão daquele fundo, que eles compram imóveis que você vê, por exemplo, o shopping center da sua cidade, provavelmente pertence a um fundo imobiliário, se você mora em uma grande capital do Brasil. Então são imóveis físicos, de parede, concreto, tijolo, que você consegue saber que existe e que tem valor. E esses imóveis são alugados para pessoas, para empresas, normalmente para empresas, para lojas, por exemplo, como no caso dos shoppings. Eles pagam os aluguéis. Esses aluguéis, por lei, são obrigatoriamente distribuídos na base de 95% do que o fundo recebe para os cotistas. E nesse caso, o cotista seria você. Basta que você adquira uma cota, você já é considerado um cotista. E apesar da regra no Brasil não dizer que eles têm que pagar esses aluguéis todos os meses, o que se convencionou no mercado dos fundos imobiliários é que mensalmente eles depositam esses valores para os cotistas. E no final do ano, normalmente agora, por volta de dezembro, janeiro, eles pagam um pouco mais porque eles têm que fazer algumas contas e às vezes sobra dinheiro. E como eles são obrigados a distribuir 95%, às vezes é um bom momento para você começar a investir agora, porque você já vai receber um pouquinho a mais do que receberia nos outros meses. E investir em imóveis através desse mecanismo, desse tipo de ferramenta do mercado financeiro, traz várias vantagens quando você compara ao comprar um imóvel que você vai colocar para alugar. Essas vantagens são, por exemplo, ter um gestor profissional por trás desse fundo, os fundos serem donos de imóveis de alta qualidade que têm aluguéis mais caros que você, como pessoa física, não teria acesso tanto pelo valor quanto pela procura de outros fundos imobiliários que estão sempre em busca desse tipo de imóvel de alta qualidade, como por exemplo os shoppings que eu falei e galpões logísticos. Eles são também menos burocráticos, porque você não tem que assinar documento nenhum, você não tem que ficar preocupado com contratos, você também não tem que se importar com a manutenção, já que o gestor vai fazer tudo isso para você. Outra vantagem é que esses recebimentos de aluguéis que vão para sua conta são isentos de imposto de renda, o que ajuda a fazer com que o retorno sobre o seu investimento seja mais alto do que se você estivesse investindo diretamente em um apartamento ou uma casa, por exemplo. Como eu já falei, você também tem a vantagem de poder investir com pouco dinheiro. A partir de aproximadamente R$100, você consegue comprar cotas de bons fundos imobiliários, algo que é inconcebível dentro do mundo dos imóveis tradicionais, onde você precisa de centenas de milhares de reais para comprar um único imóvel. E nesse caso, quando você compra a cota de um fundo imobiliário, você está comprando uma pequena fração de dezenas, às vezes de centenas de imóveis diferentes. Se você for considerar, por exemplo, um shopping, você está comprando um pedacinho de cada uma daquelas lojas. E é importante que eu destaque que isso daqui não é um país das maravilhas, nem é um mundo de ilusão onde você vai investir R$100 e vai receber R$1.000 de aluguel por mês. Não é assim que funciona. O rendimento que você vai receber de aluguel é proporcional ao seu valor investido. Então, se você quiser receber muito, vai ter que investir muito. Mas, como eu disse, a vantagem é que você pode começar investindo pouco, entendendo melhor como é que funciona e aumentando ao longo do tempo o valor do seu investimento para receber cada vez mais. Inclusive, você pode reinvestir o que você está recebendo para você ter cada vez mais cotas e, por consequência, mais participação nesses imóveis. E isso vai te gerar mais aluguéis no futuro. Só para você ter ideia, hoje os fundos imobiliários estão pagando em torno de 10% ao ano. Alguns pagam um pouco mais, ali na casa dos 12%, 13%, outros pagam um pouco menos, a casa de 8%, 9%. Mas isso normalmente é maior do que um imóvel que você compra diretamente residencial, que costumam pagar entre 5%, 6%, às vezes 4%, às vezes 3%, dependendo do tipo de imóvel, e ainda tem que descontar o imposto de renda.
E a última vantagem que eu considero em investir pelos fundos imobiliários é a liquidez, que significa na prática a facilidade de você transformar aquele investimento em dinheiro de novo na sua conta. Se você tem um imóvel que você comprou, tem uma certa dificuldade. Se for um imóvel que vai vender rápido, você vai demorar talvez 1, 2 meses para ter aquele dinheiro na sua mão. No caso dos fundos imobiliários, você precisa de minutos. Basta que seja o horário comercial, onde você vai entrar no site da sua corretora ou do seu banco, onde tem a custódia daquele investimento, e você vai pedir para vender. Você vai dar uma ordem de venda. E depois de 2 dias, aquele dinheiro está na sua conta. Mas é claro que nem tudo são flores. Tem algumas desvantagens de investir em fundo imobiliário. Uma delas, que é a principal, na minha opinião, é que você precisa dedicar um pouquinho de tempo para estudar e entender quais são os melhores fundos imobiliários para você investir, para evitar que você invista em alguma coisa ruim. Algo que você também tem que fazer quando investe em imóveis físicos diretamente, mas que na prática a gente sabe que quase ninguém faz. E tem uma outra questão que as pessoas colocam como desvantagem dos fundos imobiliários, mas que eu não concordo tanto. Na verdade, para mim isso é um mito. Os brasileiros acham, em geral, que imóveis sempre se valorizam, mas quando a gente olha os índices de valorização de imóveis, a gente vê que não é sempre que isso acontece. E muitas vezes esses imóveis têm uma valorização menor do que a inflação, ou seja, na prática o dono do imóvel está ficando um pouco mais pobre. Além do que, os aluguéis de imóveis físicos normalmente têm uma rentabilidade menor do que a dos fundos imobiliários, como eu já falei os percentuais aqui para você. Só que essa impressão acontece porque normalmente quando a pessoa compra um imóvel, ela demora muitos anos para vender e obviamente com o passar do tempo você vai vender por um valor absoluto maior do que o valor que você pagou. Mas não quer dizer que você ganhou dinheiro nessa operação, pode ser que você tenha perdido por causa da inflação. E como no caso dos fundos imobiliários, você consegue ver o preço oscilando todos os dias, basta você olhar na bolsa de valores, no home broker, no site da sua corretora, isso acaba gerando uma certa ansiedade nos investidores que não estão acostumados e aí eles acham que estão perdendo dinheiro. Mas o seu imóvel físico, caso você tenha ou caso pense em comprar um dia, acontece a mesma coisa. Porque se você colocar à venda hoje, vão te oferecer um valor. Se você colocar à venda amanhã, vão te oferecer outro. E normalmente nessas negociações, para quem já viu acontecer, a pessoa que está comprando sempre pede para baixar um pouco o valor daquele imóvel que está sendo negociado. Então isso também é algo que acontece no mundo real. A diferença é que você não vê tão claramente quanto no caso dos fundos imobiliários. E essa clareza, para mim, é algo vantajoso, porque eu sei exatamente o que está acontecendo com o meu investimento. Diferente do que acontece no mundo físico, que às vezes eu posso deixar esquecido em um canto e quando eu vou ver, surgiu algum problema naquele bairro, naquela região, que jogou o preço do imóvel muito para baixo, e aí eu já não tenho tempo de recuperar, porque eu vou precisar de muito tempo para me desfazer daquele imóvel. Acho que até aqui você já entendeu que os fundos imobiliários são uma excelente opção de renda passiva, principalmente para quem está começando. Só que para não ficar só na teoria, vou te falar um pouco como é que você consegue escolher os fundos imobiliários. Você tem que olhar alguns critérios. Um deles é você escolher fundos imobiliários diversificados, ou seja, que tem vários imóveis dentro do seu portfólio. Procurar também bons gestores e setores consolidados. Dentro dos fundos imobiliários de tijolo, que são aqueles que têm os imóveis físicos efetivamente, existem 3 setores que já estão consolidados no Brasil. O de shopping centers, os de logística, que são os galpões logísticos, e os de escritórios corporativos, que a gente chama também de lajes comerciais. Além disso, existe um indicador financeiro que se chama preço sobre valor patrimonial, também chamado de PVP, que quando estiver abaixo de 1, significa que aquele fundo imobiliário está sendo negociado por um valor menor do que o seu valor patrimonial. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que o valor de mercado daqueles imóveis dos quais o fundo é dono é maior do que o valor que ele está sendo negociado em bolsa naquele momento. O que mostra para você uma vantagem, já que você vai estar comprando os imóveis com um certo desconto e ainda vai ficar recebendo os aluguéis que vão ser pagos ao longo dos próximos meses, e enquanto você se mantiver com aquelas cotas na sua custódia. E falando nos aluguéis, é sempre bom você olhar também o histórico desses pagamentos, para saber se eles acontecem já há muito tempo, se eles têm grandes variações, ou se eles se mantêm estáveis e sempre crescendo. Isso é importante, para que você não faça más escolhas dentro dos seus investimentos em fundos imobiliários. E eu sei que é muita informação, por isso eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de uma playlist onde eu analisei vários fundos imobiliários e onde você vai entender como é que você consegue fazer esse tipo de análise. Ali é uma fonte de conhecimento para você estudar e aprender como avaliar os fundos imobiliários e não se meter em nenhuma furada.
Então vai lá, assiste todos os vídeos dessa playlist que você vai com certeza aprender a escolher esses fundos e fazer bons investimentos ainda esse ano, para a partir de janeiro você já estar recebendo um pouquinho de aluguéis ali na sua conta. E se você usar o seu 13º com sabedoria e começar a investir, no ano que vem você vai ter uma vida financeira diferente, para melhor, já que você vai ter mais uma fonte de renda, você vai estar investindo, e esse é um dos passos necessários para que você atinja a sua independência financeira. Se você gostou desse conteúdo, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque isso me ajuda, mas principalmente te ajuda a ter acesso a esse tipo de informação que vai mudar sua vida financeira com certeza. Espero que esse conteúdo tenha sido útil e até o próximo vídeo.